Olá, eu me chamo Mariane Medeiros, sou mentora da Manifestação da Realidade e criadora do Método Aura. Aqui você vai hoje nessa aula compreender algumas causas e bloqueios invisíveis que te impedem de manifestar a realidade com a lei da atração. Talvez por muito tempo você tenha buscado praticar a lei da atração e pode até ser que você tenha perdido aquela fé nessa lei universal, por conta de ter praticado e não ter visto resultados na sua vida prática. E aqui, nessa aula completamente gratuita, eu vou te trazer alguns conhecimentos que eu estudei ao longo dos anos e que podem transformar a sua realidade da água para o vinho, tornando essa jornada com a manifestação da realidade mais leve e mais poderosa. Vem comigo que hoje é o dia que você vai dar o primeiro passo para transformar a sua jornada com a cocriação. E no final dessa aula, eu vou te mostrar o código que você vai se aprofundar para manifestar de uma maneira muito alinhada com o universo. Na jornada da manifestação da realidade, nós compreendemos que caminhar com as leis universais é muito mais uma jornada de se aprofundar no despertar da consciência do que qualquer outra coisa. E nesse contexto, quando eu fui caminhando na minha espiritualidade e tendo os aprendizados, eu entendi que as leis universais, elas não caminham separadas de um processo muito poderoso, o amor próprio e o autocuidado. E se eu te contar hoje um segredo que talvez você nunca tenha escutado sobre a manifestação da realidade? Você sabia que o primeiro lugar onde acontece a sua manifestação é no seu intestino? Pois é, o nosso intestino, ele não é o nosso segundo cérebro. Existe um livro muito poderoso chamado Intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Isso é muito engraçado, eu sei, mas quando eu estudei esse livro, eu compreendi de uma maneira muito poderosa que o nosso intestino, ele não é a nossa segunda mente, o nosso segundo cérebro, ele é o nosso primeiro cérebro. Isso porque é no nosso intestino que se molda a nossa vibração, a bioquímica que vai para o nosso cérebro e a nossa saúde integral. Nesse contexto, a nossa saúde do corpo físico, ela não é apenas um resultado de como está o nosso intestino, mas também ela é um processo que caminha lado a lado com a nossa saúde espiritual. Então, o nosso intestino, ele é tanto a ponte com o mundo da matéria quanto com o mundo energético. E se ele não está indo bem, se a nossa alimentação não está alinhada, nós podemos visualizar, rezar, fazer afirmações, definir objetivos, fazer o mural dos sonhos, mas aquilo não se manifesta, porque existe uma causa biológica e vibracional que está travando o nosso poder de manifestação rumo aos nossos objetivos, e essa causa começa no nosso primeiro cérebro. Para que a gente consiga manifestar com o universo em frequências sintonizadas com a onda universal, nós precisamos estar com o nosso corpo físico e o nosso campo eletromagnético harmonizados. Se ao longo dos nossos dias a nossa alimentação não é uma alimentação purificada, se a base da nossa alimentação é alimentos ultraprocessados, refinados, tudo isso vai intoxicando não somente o nosso intestino e o nosso corpo, mas também a nossa aura, o nosso campo eletromagnético, a nossa frequência espiritual. E com uma frequência espiritual intoxicada, nós não conseguimos ter força vital para colapsar os desejos da nossa alma e do nosso coração. Isso porque, dentro da jornada da frequência, da cocriação da realidade, nós precisamos cada vez mais estar com os nossos centros energéticos e vitais de alguma maneira alinhados.
junto da nossa autoimagem. A nossa autoimagem, ela também precisa caminhar junto do processo de sintonização espiritual e energética. Se os nossos chakras e centros de energias estão intoxicados e bloqueados, você pode fazer de tudo, mas a manifestação da realidade não vai acontecer. Um intestino inflamado não causa somente doenças no corpo físico. Já tem muitos estudos atualmente de que diversas doenças, a maioria das doenças do nosso corpo nasce primeiro de um intestino desregulado, inflamado, com disbiose ou outros processos intestinais. Muitos casos também de questões psicológicas, como depressão e ansiedade, têm a sua causa no intestino altamente desregulado. Percebam aqui a importância desse órgão para colapsar a realidade. Você pode fazer absolutamente tudo, mas você vai colapsar a realidade conscientemente no momento que você purificar o seu corpo físico. Porque o seu corpo físico, ele não está separado do seu corpo espiritual e do seu eu superior. E para você retomar a frequência da ativação do seu poder pessoal, você precisa cuidar do seu templo sagrado. De fato, é através do corpo que você colapsa a realidade, ajustando a sua vibração. É algo que vai muito além da mente, algo que vai muito além do pensamento. Você precisa ajustar a sua energia corpórea para que você consiga sintonizar a sua vibração de acordo com os seus sonhos. Então perceba a importância de você cuidar do seu intestino, não somente por conta da sua saúde física, emocional e mental, mas também para que você consiga atingir a prosperidade material que você almeja, a prosperidade de viagens que você colocou nas suas metas de vida, a prosperidade em todos os âmbitos da sua vida. Os seus sonhos dependem da saúde do seu corpo e a lei da atração se comunica exatamente com a sua vibração corporal. Diante disso, agora traga aí para você alguma reflexão. Como anda a sua alimentação hoje? Você tem tomado bastante água? Tem comido muitos alimentos ultraprocessados? Aqui não é sobre você zerar tudo e não colocar mais nenhum alimento. Muito pelo contrário. Aqui é sobre uma jornada de trazer o equilíbrio, o caminho do meio. Porque se você está num extremo e você vai para outro, você dificilmente vai conseguir manter. Mas se você vai para o caminho do meio e começa a trazer a frequência do equilíbrio, com certeza a longo prazo você consegue ajustar e manter aquele bom hábito por muito mais tempo. Então hoje, se pergunte com honestidade, com muita verdade, o que que você pode estar aí melhorando na sua alimentação? Será que você precisa cozinhar mais e deixar de comer um pouco os alimentos da rua, cortar um pouco o açúcar, deixar para aquele momento especial ou apenas algumas raras vezes na semana? Traga para você essa consciência. Outro ponto muito importante, que na espiritualidade é muito falado sobre esse assunto, é sobre o flúor. O flúor é uma substância que bloqueia a nossa glândula pineal, exatamente. E a nossa glândula pineal, ela é a ponte entre a nossa consciência e a espiritualidade. É como se ela fosse a glândula da mediunidade, do mundo metafísico. E adivinha onde que ele está contido em maior quantidade? Na pasta de dente. Então, sim, é muito recomendado que a gente não use pasta de dente com flúor. Muitas pessoas da espiritualidade já deixaram de usar a pasta de dente com flúor, porque ele bloqueia a nossa conexão com o divino. Ele bloqueia a ativação do nosso chakra frontal. E com isso, nós perdemos o elo com a nossa intuição. O nosso chakra superior, ele fica completamente fechado, inclusive o flúor retroalimenta pensamentos negativos. Portanto, o cuidado com o flúor é muito importante também para que a gente sintonize o nosso campo coronário com o divino e que a gente consiga alcançar esse processo visionário de conseguir ver além, que é um dom de todos os seres humanos. Quando esse chakra está aberto, nós assumimos para o nosso mundo interior o arquétipo da visão. E a visão
que é capaz de nos guiar para onde a gente quer chegar. E também é importante cuidar não somente o flúor, como outros metais pesados que intoxicam o nosso organismo e impedem a gente de ter a saúde plena. O alumínio que está nos desodorantes que nós usamos do mercado também é uma substância que precisamos ter muito cuidado. Por muito tempo você deve ter procurado essa resposta. Por que que eu pratico a lei da atração e não vejo resultados? E essa compreensão da alimentação, do campo eletromagnético, do intestino, pode ser a causa raiz do porquê você faz de tudo, mas não vê a sua realidade sendo manifestada. Portanto, leve isso como uma verdade, como algo muito profundo. Quando você cuida do seu templo sagrado, você também está cuidando do seu mundo exterior. Lembre-se também que o nosso organismo ele precisa estar com as vitaminas reguladas. Eu vou trazer aqui um exemplo da vitamina B12. A vitamina B12 ela não é somente uma vitamina essencial para o bom funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo. Ela também é uma vitamina essencial para que a nossa aura fique protegida de energias negativas externas. Sim, muitas vezes, quando a vitamina B12 está baixa, a pessoa pode ficar suscetível a pegar cargas espirituais e energéticas, além de outras questões espirituais. Quando essa vitamina está elevada, essa pessoa cria uma armadura de proteção na sua aura que impede o mal de se conectar com ela. Então perceba como o corpo caminha lado a lado com o mundo energético, com o mundo espiritual e com as leis universais. A vitamina D também é muito essencial. A conexão com o sol nos traz a limpeza da nossa aura, a limpeza de miasmas e rachaduras do campo áurico, além de renovar as energias, porque nós estamos expostos a todos os tipos de energia no nosso dia a dia. Manifestar é sobre aprender a se comunicar com o mundo energético, é sobre aprender a viajar no mundo invisível, a transitar entre as energias e saber se blindar delas também. Porque você precisa aprender de alguma forma a canalizar as energias para que elas estejam a favor da sua vida e não contra você. Nesse momento, perceba que é muito mais leve caminhar com a lei da atração e as leis universais quando a gente se rende a uma jornada do despertar da consciência. Não é somente sobre visualizar e escrever os nossos objetivos e a realidade que nós almejamos, é muito mais amplo do que isso. É sobre cuidar do nosso ser de forma integral, é sobre despertar o autocuidado e o amor próprio. E com isso, nós trazemos a lei da atração para o mundo terreno, de forma aterrada. Porque é isso que o meu método significa. Aura é a abundância universal da realidade aterrada. É a espiritualidade na Terra, encarnada na Terra. Perceba que quando você começa a nutrir o seu corpo, é inevitável que a vida também começa a colaborar contigo. Ela também vai começar a conspirar com você. A vida responde ao nosso campo da mesma forma que a gente se cuida e se nutre. Quando a pessoa começa a despertar o seu amor próprio, ela começa a emanar para a vida o quanto ela honra viver, o quanto ela honra a própria vida. E com isso, tudo começa a ficar mais leve. Pouco a pouco, a cada passo, a vida também começa a se comunicar com essa leveza e autocuidado. Então, agora, eu trago essa explicação da lei da atração de uma forma muito precisa, de uma forma muito profunda. Porque muitas vezes a lei da atração, ela é explicada de uma forma um pouco superficial, na base, mas ela é muito além. A lei da atração, na verdade, é sobre uma jornada de autoconhecimento profundo, despertar da consciência, amor próprio e cuidar do maior presente que recebemos, que é o nosso corpo. Nós só vamos viver uma realidade almejada com prosperidade, com abundância plena. E aqui eu não estou falando sobre muito dinheiro.
Eu não estou falando sobre manifestar uma realidade com muito dinheiro, porque uma pessoa que não é saudável, ela pode sim conseguir manifestar uma realidade com muito dinheiro, mesmo sem ter o cuidado com o corpo. Mas aqui eu estou falando da prosperidade plena, de manifestar muito dinheiro, saúde nas relações, uma vida no mundo exterior com clareza e prosperidade plena. E se o corpo não estiver alinhado na saúde, a pessoa não vai ter todas as esferas alinhadas. Em algum ponto, esse bloqueio vai aparecer. Ela pode até manifestar muito dinheiro, mas nas relações vai ter um buraco, vai ter uma falta, ou na alma, porque é impossível ser feliz num corpo que não está sadio. É impossível ter felicidade num corpo que não está com as suas vitaminas elevadas, em ordem, em dia, em harmonia e equilíbrio. Portanto, perceba que praticar a lei da atração também é um caminho de aprofundar a saúde do ser. E com isso tudo fica mais leve. E aí, quando você for visualizar e realizar as suas práticas espirituais com a mentalização, tudo vai ser de uma forma mais clara e mais precisa, e você vai ter a força vital no seu campo eletromagnético para colapsar a realidade conscientemente. Porque quando o seu intestino está fraco, não é que você não tenha o poder de colapsar, mas a sua vitalidade ela não está em alta. E muitas vezes, quando o seu sonho é grande, a sua vitalidade também precisa ser elevada para alcançar aquela frequência. Então, agora vamos falar de outra camada que pode estar impedindo você de manifestar a sua realidade. Agora, nós vamos falar sobre a criança interior, o arquétipo da criança interior. Muitas vezes, do 0 aos 7 anos de idade, as pessoas passaram por traumas muito profundos na sua infância. Seja o sentimento de rejeição, de abandono, humilhação, traição, independente de qual for a ferida emocional que essa criança interior sentiu. Acontece que mesmo com o tempo que tenha passado, a pessoa ela guarda essas emoções dentro da mente subconsciente delas e além disso, dentro do corpo, porque o corpo ele guarda as marcas traumáticas. Mesmo que quando ela lembre daquela memória traumática e não venha nenhuma emoção de choro ou de liberação, aquele trauma ainda está lá, dentro da autoimagem dela. E o universo, ele também se comunica com a autoimagem da pessoa e as emoções enraizadas dentro da mente subconsciente. Enquanto essa pessoa não tomar consciência dessa ferida emocional e com a sua mente consciente acolher, amar e trazer pertencimento para esse processo emocional, ela pode acabar bloqueando o fluxo da cocriação da realidade por conta dessa ferida emocional. Porque essa ferida emocional pode trazer algumas mensagens de não merecimento, de falta de valor pessoal e de falta de amor próprio. Então, dentro desse processo, essas feridas emocionais podem interromper, e não somente podem, como elas interrompem o fluxo do receber. E com isso a manifestação fica bloqueada. Acolher a nossa criança interior é um processo muito profundo, onde nós trazemos para ela um olhar que ela não recebeu, nem do pai, nem da mãe, nem da família ou da sociedade. Mas é compreender que num determinado momento da nossa jornada, nós precisamos trazer para essa criança a mãe que ela não teve e o pai que ela não teve. Sim, nós precisamos abraçar ela e dizer para ela que nós estamos aqui. E com isso, as emoções dela, pouco a pouco, começam a trazer um processo de acolhimento e pertencimento. Dentro da esfera da cocriação da realidade, uma causa também que pode trazer um bloqueio na manifestação, e aqui eu vou linkar esse conhecimento junto com a criança interior, que é um conhecimento muito aprofundado sobre como devemos caminhar com as nossas emoções, como agir com as nossas emoções para que a gente não interrompa o fluxo da manifestação. Então, em muitos locais nós ouvimos que dentro do caminho espiritual ou da manifestação não se pode sentir raiva, tristeza,
ou as emoções mais baixas que nós temos ali na tabela de Hawkins. Mas a verdade é que isso é uma ilusão. Dentro da jornada dos estudos e práticas que eu fiz, eu compreendi que algumas emoções que estão ali na tabela de Hawkins, emoções que são chamadas como emoções negativas, na verdade, elas possuem uma potência de criação muito poderosas. A questão não é sobre excluir as emoções. A questão não é sobre dizer para elas não cheguem aqui, mas sim aprender a caminhar com elas, e isso muda todo o jogo. Então hoje eu vou te trazer essa lucidez sobre os processos emocionais e virar uma chave que poderia estar travada aí dentro de você. Então, nós vivemos numa sociedade que diz, em muitos momentos, para a gente que não é possível sentir raiva, que não se deve sentir raiva, que a raiva é uma coisa feia. E se eu te falar que a raiva é uma força que, quando ela é canalizada, você passa a criar coisas muito grandes na sua vida, você passa a construir muita coisa na sua jornada, de fato, uma revolução. A raiva, ela está muito perto do salto quântico vibracional. É muito melhor estar na raiva do que estar na frequência da culpa e da vergonha. A culpa e a vergonha são frequências que vibram de 20 a 40 Hz. A raiva vibra em 150 Hz. O problema não é uma pessoa que sente raiva. O problema é uma pessoa que não tem raiva. Porque uma pessoa sem raiva é uma pessoa que perdeu a sua potência. A questão da raiva é que ela tem duas polaridades. Ela pode tanto construir, que é o lado positivo dela quando ela é canalizada e utilizada para revolucionar, como ela pode destruir. E normalmente, pelo fato das pessoas não terem um autoconhecimento, a raiva vem e destrói, e ela não é canalizada para construir. Muitas vezes as pessoas acabam bloqueando o fluxo da raiva interior, pegando essa emoção, jogando lá no porão da mente subconsciente e bloqueando a sua Kundalini, e isso traz diversos fatores de bloqueios energéticos e espirituais, porque essa pessoa ouviu falar que a raiva é uma coisa ruim, porque a sociedade condenou essa emoção, e é uma emoção passível de todos os seres humanos. Ela não é ruim, mas precisa ter canalização, precisa ter sabedoria para caminhar com ela. Porque a raiva, ela é a frequência da revolta. Em muitos momentos, ela pode ser a emoção que vai te jogar lá para cima. É a emoção que vai fazer com que você olhe para sua realidade e diga: eu não quero mais viver isso. Não é o que eu quero para minha vida. Eu quero mais, eu quero ir além. E esse é o movimento do fogo. Mas o fogo tem que ter sabedoria para caminhar com ele. E assim nós entendemos que nenhuma emoção deve ser excluída. Eu atendo terapeuticamente nas minhas mentorias, sempre trazendo esse acolhimento emocional. David Hawkins, que criou a tabela da consciência, o mapa da consciência emocional, ele fala sobre uma teoria, inclusive ele tem um livro muito especial, Deixar Ir, Deixar Vir e Deixar Ficar. E aqui eu trago um conhecimento muito importante. Por isso que a nossa criança interior, ela fica ali, sozinha, bloqueada, precisando de colo e atenção. Ela tem muita coisa reprimida. Por quê? Na sociedade nos falaram: sentir raiva não é bom, tristeza não pode sentir, não vibre lá embaixo, porque senão você não vai conseguir de alguma forma ser feliz ou viver a vida que você quer. E a verdade é que o jogo não funciona dessa maneira. É preciso apenas saber caminhar com essas emoções, porque a verdade é que você pode despertar muitos degraus na sua consciência, mas pelas situações que você vai ver na sua vida, é passível que você vibre na tristeza. E não tem problema algum que você vá lá para a tristeza e sinta um pouco ela, muito pelo contrário. Se você parar para refletir e observar, o mundo no qual vivemos tem muitas coisas que foram construídas pela energia da tristeza. Mas é claro, existe um ponto muito importante aqui. É isso que eu quero trazer, essa consciência que eu quero trazer. Ou você aprende a canalizar as emoções, a trazer esse acolhimento emocional e o pertencimento,
ou elas te paralisam e te controlam. E é aqui que a gente perde força. É quando vem a tristeza e ela paralisa, é quando vem a raiva e ela domina a pessoa. Se você aprende a ter a consciência de caminhar com essas emoções, elas podem trazer para a sua vida um processo igual à flor de lótus, onde você faz da lama se tornar uma bela flor, onde você ascensiona a luz no meio da escuridão. Mas isso é uma jornada de autodesenvolvimento, também que consiste em você buscar compreender quais são as emoções que você perde o controle, quais são as emoções que te dominam. Então, nesse processo, esse entendimento, nós podemos aqui compreender que não é sobre excluir as emoções, praticar exatamente o que David Hawkins ensinou em seu livro. Quando a emoção chegar, você vai dizer para ela assim: pode vir, respira, e depois que você respirar, você vai dizer conscientemente, pode ser em voz alta ou mentalmente, pode ficar. Vamos usar o exemplo da raiva. Raiva, pode vir. Raiva, pode ficar. Agora você pode ir. Esse processo, cumprindo essas 3 etapas, é um processo que faz com que as emoções se sintam amadas, acolhidas e vistas. E toda vez que um processo emocional inconsciente é visto pela nossa mente consciente, ele começa a florescer. Ele não vai ganhando tamanho, ele não vai ganhando força nem proporção, muito pelo contrário, ele vai diminuindo a sua camada energética. O fato de que muitas pessoas acabam tendo emoções cada vez maiores, cada vez mais potentes, é porque em cada momento que aquela emoção chega e a pessoa se autojulga, reprime aquele processo emocional, a emoção, ao invés dela diminuir, lá na mente subconsciente, no campo vibracional, ela vai ganhando uma camada cada vez maior. E no momento que você começa a olhar as suas emoções, a nomear elas, dizendo: raiva, eu te vejo, eu te acolho, você pertence, você está levando uma luz da sua mente consciente, acolhendo a sua mente inconsciente. E aí você começa a ganhar potência, poder pessoal e força espiritual. Então perceba que não é sobre você não sentir as emoções mais baixas da escala de Hawkins, mas sobre você acolher tudo que habita dentro de você com amor e pertencimento. E jamais se julgar por qualquer emoção que passar em você, mas sim aprender a se comunicar com elas, a caminhar com elas, é onde você ganha força para co-criar a vida que você deseja. E no ponto da criança interior é que vai um processo muito importante. A nossa criança interior tá lá, cheia de processos emocionais reprimidos. E enquanto eles não forem amados, a cocriação da realidade de alguns sonhos não vão se manifestar. Por quê? Porque essa criança não se sente merecedora lá dentro da autoimagem dela. Em momentos que ela sentiu que o pai ou a mãe ou qualquer outra pessoa não amou ela, em momentos que ela não foi escutada, em momentos que ela tentou expressar suas emoções e não deram ouvidos. Então, busque compreender o que está aí dentro de você reprimido, porque essas emoções traumáticas reprimidas acabam de alguma forma paralisando a cocriação de alguns sonhos e, além disso, elas podem reproduzir ciclos repetitivos na nossa vida. Então, vamos pegar um exemplo de uma pessoa que sempre está vivendo os mesmos traumas, seja no dinheiro ou nos relacionamentos amorosos. Esses ciclos repetitivos pode ser algum processo lá da infância. Por exemplo, se a mãe ou o pai se traíram e aquela criança interior soube, ela pode viver nas suas relações inúmeros traumas porque ficou uma memória traumática no arquétipo da criança interior dela. E claro, além de questões sistêmicas. Mas enquanto essa memória não for olhada, curada e regenerada, esses ciclos repetitivos do 0 aos 7 anos de idade vão continuar se manifestando até que a consciência traga um olhar e uma luz e um pertencimento para isso. Então, uma cura muito poderosa para se fazer com a criança interior é você mapear
Isso você pode realizar fechando os olhos e buscando encontrar lá na sua infância o que que você viveu, o que que escutou das pessoas sobre quem você era. E isso não somente quando você era muito criança. Você pode se recordar das maiores afirmações que te trouxeram sobre quem você era. E com isso você pode anotar. Me disseram que eu era isso, isso e aquilo e aquilo e aquilo. Depois que você fizer esse mapeamento, você pode trazer palavras opostas às críticas que te fizeram. Você vai trazer um autoelogio, você vai trazer uma autoadmiração para o seu ser. E aqui vai um ponto muito importante da manifestação da realidade, outro ponto que pode estar bloqueando as pessoas de manifestar a realidade almejada. E estão vendo como isso é a espiritualidade aplicada na Terra? O amor próprio aplicado na realidade. A crítica é uma frequência que bloqueia o campo áurico de manifestar o merecimento. A autoadmiração e o autoelogio são as chaves fundamentais para que a gente viva uma realidade de prosperidade e abundância. E sabe o que é mais interessante? É que o sistema Matrix, ele sabe disso. Ele sabe que no momento que as pessoas se amarem e verem as suas qualidades, elas vão se tornar potentes, despertando o gigante interior que habita dentro delas. E é por isso que no nosso sistema foi intitulado uma regra inconsciente muito bem estabelecida, a do julgamento. Apontar, criticar, são frequências que corrompem a manifestação da realidade. E o problema é que nós estamos submersos num mundo de julgamentos e críticas. Só que o pior processo é a autocrítica. É quando a pessoa não sabe elogiar a ela mesma. É quando a pessoa não sabe dizer para ela o quanto ela é boa, o quanto ela deve se admirar. Perceba o quanto o elogio é uma dificuldade que existe no mundo, tanto o autoelogio quanto o fato de elogiar as pessoas. E o elogio é uma frequência muito curadora, não somente para a cocriação da realidade, como também para doenças. Percebam a grande Louise Hay. Ela curou uma doença no seu corpo físico se elogiando, trazendo a frequência da autoaprovação. Então, nesse processo, entenda, você precisa de alguma maneira buscar fazer as pazes com você, se tornar a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, trazendo esse carinho, essa palavra de amor, de afeto para você. O que você há muito tempo deveria perceber nas suas qualidades e virtudes e que você nem imagina que você tem. Qual é a sua maior força? Qual é a sua maior nobreza? E comece a fortificar esse ponto forte dentro de você. Faça uma prática de levar elogios para as pessoas que estão na sua vida. Diga alguma coisa, seja a roupa de uma pessoa, seja o sorriso ou a energia gostosa que ela tem. Traga esse elogio e faça as pessoas sorrirem para você. Perceba como o elogio, a admiração ilumina um mundo. A crítica, ela pode construir até doenças no corpo. E já é o momento de se amar, porque o amor próprio é uma frequência que destrava as áreas da nossa vida. O merecimento pessoal, quando a nossa consciência, a nossa autoimagem concebe a compreensão de que somos merecedores, a vida começa a responder essa realidade. E aqui eu te conto algo que transformou a minha vida da escassez para a prosperidade, que fez com que eu conseguisse não somente curar as doenças do meu corpo, que eu já falei numa aula, mas também construir sonhos que eu tinha no meu coração. Tudo isso foi através de um processo onde todos os dias de manhã eu acordava e eu realizava um abraço no meu ser, dizendo para mim o quanto eu merecia viver uma realidade diferente, com prosperidade. E de tanto que eu fui realizando esse carinho e essa comunicação amorosa comigo, onde, inclusive, eu comprei um anel. Esse anel simboliza que eu sou a minha melhor amiga. Tudo isso foi despertando na minha aura esse merecimento, essa autoimagem de merecedora. E sempre que eu quero uma coisa, eu sei que a chave é o merecimento. Sempre que aparece alguma coisa que eu almejo, eu vou lá e trabalho o merecimento pessoal.
Então, o merecimento é uma camada muito importante da realidade, porque o universo nos traz aquilo que acreditamos merecer na nossa mente subconsciente. E saiba, muitas vezes a maioria das pessoas não sabem que elas têm crenças de não merecimento. Exatamente. E isso é o que impede elas de manifestar a realidade almejada. O merecimento não é uma coisa como um troféu que vai vir do divino, porque a pessoa realizou diversos atos ao longo da vida, não. É claro que as pessoas, quando elas fazem o bem, elas começam a acumular energeticamente méritos espirituais, mas o merecimento é aquilo que nós acreditamos sobre nós. É sobre aquilo que a gente acredita que a gente merece viver de fato no nosso coração. Não é o que a gente quer, porque querer, a nossa consciência, ela pode ter o desejo, mas é o que vibra lá na nossa camada inconsciente. E isso pode estar bloqueado por conta de críticas vividas na infância, abusos da infância. Então perceba que esses traumas, eles precisam sim de cura. Em muitos momentos a pessoa vai precisar também buscar alguma terapia corporal, alguma terapia também verbal para trazer a lucidez e tirar essas emoções que estavam reprimidas no corpo. Onde há repressão, não há manifestação. Onde há repressão, não há manifestação. E onde há repressão, existe bloqueio. Além disso, nós precisamos compreender que também, em muitos momentos, a nossa vida, ela vai projetar pra gente coisas que a gente nem imaginava que a gente tinha guardada dentro de nós. E tudo isso vai vir na fase exata do nosso amadurecimento energético, espiritual e psíquico. Então, nesse contexto, é muito importante que a gente busque sempre compreender qual a forma mais leve de caminhar na nossa jornada, sem buscar alguma regra. Então, nesse contexto, perceba como existe camadas de conhecimentos muito profundos sobre a manifestação, mas aqui eu trago de uma forma simples, de uma forma mais sutil para que você entenda que esse processo da manifestação da realidade é quando você entende que é necessário cuidar da vida. Então perceba que co-criar com o universo é como se você tivesse que cuidar do seu jardim, como se fosse uma planta, uma plantinha. Todos os dias você tem que regar, senão ela murcha. Então hoje, dentro desse movimento de conhecimento, eu te convido a meditar como que você tem regado a sua vida. Como que anda a sua relação com a vida? Quais crenças em relação à vida você possui? Você acredita que viver é bom ou que viver é difícil? A vida, ela projeta as crenças que a gente guarda dentro de nós. Crença é sobre acreditar, é sobre fé. Se você acredita que a vida é difícil, a vida será difícil. Se você acredita que a vida pode ser leve, ela será leve. Então, dentro desse processo emocional, qual a melhor maneira que nós realizamos o acolhimento, além do deixar vir, ficar e ir? É através do processo da gente começar a criar um relacionamento mais profundo com a nossa criança interior ou com as emoções que estão ali de alguma forma reprimidas dentro de nós. Um processo muito especial é fechar os olhos em algum momento do seu dia, quando você sentir de realizar a conexão com a sua criança interior e visualizar você com 5, 6, 7, 4 anos de idade e levar para essa criança alguma palavra ou algum presente ou apenas buscar enxergar como que ela está. Se ela está bem, se ela está se sentindo muito sozinha e trazendo para ela a mensagem de que você está olhando para ela, de que você está enxergando ela. Você pode também escrever uma carta para essa criança interior, se comunicando com o seu passado e dizendo que você vai transformar a sua vida para dar para ela a felicidade que ela não teve. Por mais que isso pareça sutil,
Essa criança interior, ela está dentro de você. Não é apenas uma questão arquetípica. Essa consciência da sua infância está aí, está vibrando no seu ser. A sua mente subconsciente, ela é basicamente a sua criança interior e os registros da sua infância. Muitas coisas que você tem armazenada dentro de você são traumas vividos na sua infância, processos de autoimagem no qual você compreendeu uma percepção sobre o seu próprio ser com base no que diziam sobre quem você era. Então, cada momento que você começa a trazer essas ferramentas, seja escrever uma carta, seja você se autoelogiar, você começa a despertar essa criança interior para que ela fique mais forte, mais fortalecida e que ela novamente consiga ficar de pé. Porque em muitos momentos, dependendo do que a pessoa viveu na infância dela, essa criança interior num campo sistêmico, ela tá de alguma maneira deitada, ela não tá com força para ficar de pé. E a criança interior é a ponte de comunicação com o universo, é através dela que a gente se comunica com a onda universal, exatamente, porque ela cerca a nossa mente subconsciente. Então, cada momento que você começa a trazer um acolhimento, uma doçura, um amor, ela começa a ficar mais inteira para florescer na vida dela. Então, nesse momento, entendendo que as emoções, elas precisam de olhar. Cada vez que você conversa com as suas emoções, você ganha poder. E isso é uma coisa que, infelizmente, não é ensinada para as pessoas, a se comunicar com os processos emocionais. Eu sei que isso parece estranho, como assim eu vou conversar com as minhas emoções? Mas sim, isso é muito importante. Inclusive, tem estudos dentro da neurociência e da PNL do quanto é importante a gente nomear as emoções que a gente sente, porque esse vocabulário emocional vai nos dando a inteligência emocional. E existe múltiplos tipos de inteligência, cognitiva, emocional, e a inteligência emocional, nós retroalimentamos a partir desse vocabulário, a partir dessa comunicação, a partir dessa consciência. Quando você começa a conversar com as suas emoções, como se de alguma maneira elas tivessem vida, e de fato elas têm vida. Lembre-se que no universo nada quer ser excluído, tudo quer pertencer. Quando você exclui uma emoção, ela de alguma maneira fica mais forte, mais poderosa e ela vai controlar ainda mais você, porque a exclusão, ela faz a expansão acontecer. Quando você leva o pertencimento, você leva a cura, o alinhamento, a consciência. Então tudo pertence. É por isso que o meu trabalho é um trabalho humanizado, é um trabalho onde não existe problema em vibrar em qualquer emoção, porque para mim tudo pertence. A raiva pertence, a tristeza pertence, a alegria pertence, a felicidade pertence. E nesse pertencimento, a vida fica mais leve. Por isso que eu te digo hoje, praticar a espiritualidade, a lei da atração, não é sobre você não vibrar nessas polaridades. O problema acontece quando você exclui essas emoções, quando você sente raiva e diz que você não sente. Quando você sente raiva, mas joga a raiva para o lado ou para baixo do tapete e ela só ganha mais força. Ou quando você sente raiva e se culpa, gerando um bloqueio na sua Kundalini. A Kundalini é uma serpente que nós temos que envolve os nossos 7 chakras rumo à ascensão vibracional e espiritual. Quando você se autocritica por ter raiva, a sua Kundalini entra num processo de bloqueio extremo e com isso você passa a ter uma autoestima baixa. Então não se julgue, não se cobre, não se culpe. A raiva é um sentimento humano, assim como a tristeza, assim como a culpa ou a vergonha. Mas o que importa nisso é você aprender a caminhar com essas emoções com amor, sabedoria e clareza. E nesse processo de humanizar as emoções, nós entendemos que não, a gente não precisa vibrar só na alegria ou na felicidade para manifestar. A gente pode ter autoconsciência e trazer pertencimento para tudo que somos, e mesmo assim a nossa vibração vai continuar colapsando a realidade, porque aqui não é sobre você estar feliz o tempo inteiro, mas sobre você
permitir que a sua essência se manifeste na Terra. E quando o seu ser estiver triste, que essa tristeza passe por você, que você se permita fluir nessa tristeza. E quando você estiver feliz, que você se sinta com merecimento de usufruir dessa felicidade. E é aí que a verdadeira espiritualidade mora, em você saber caminhar entre os processos da vida sem excluir nada, entendendo que tudo pertence. Então aqui não é sobre pensar positivo o tempo inteiro, nem sobre sentir positivo o tempo inteiro, mas de aprender a canalizar a força em cada momento, em cada emoção, para cocriar a vida que você merece. Então agora eu vou trazer uma mensagem sobre Napoleão Hill que se chama A Filosofia do Sucesso. Napoleão Hill escreveu diversos livros sobre desenvolvimento pessoal, princípios da prosperidade e autoconhecimento. Ele trouxe muitas bases de entendimentos do poder da mente, conexão com a inteligência infinita e, além disso, sobre o potencial que nós, seres humanos, carregamos dentro de nós. Então, presta atenção nessa mensagem que pode transformar a sua vida. E depois eu falarei brevemente sobre um dos princípios do sucesso que Napoleão citou no seu livro Quem Pensa Enriquece. A filosofia do sucesso. Se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se você não pensar quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que você queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você vai fracassar. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes ou aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Perceba a profundidade aqui nesse conhecimento. Napoleão Hill estava falando sobre o poder da autoimagem, sobre a fé em si mesmo, sobre acreditar que você consegue ir além na sua vida e nos seus objetivos. Então agora eu vou falar sobre esse livro de Napoleão Hill. Esse livro contém conhecimentos muito profundos sobre a manifestação da realidade. Dentro do livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill trouxe 13 princípios que podem transformar a nossa realidade. 13 princípios que representam a filosofia do sucesso. E um desses princípios é o princípio da autossugestão. Pessoal, eu realizei esse princípio por anos da minha vida, por muito tempo. Eu ainda realizo e todas as vezes eu sempre validei o quanto ele é eficaz. A autossugestão é a capacidade da gente induzir a nossa mente inconsciente para manifestar os nossos desejos. Nós podemos denominar a autossugestão como a auto-hipnose. Quando nós falamos em auto-hipnose, nós estamos falando sobre a capacidade de comandar a nossa mente subconsciente, seja através de palavras, de definições, seja através da escrita ou da visualização. Para Napoleão Hill, a autossugestão, a capacidade de trazer uma sugestão para a nossa mente subconsciente, é um dos 13 princípios para que a gente consiga manifestar a vida dos nossos sonhos, exatamente. Então perceba como é importante nós estarmos também trazendo esse direcionamento para a nossa mente, seja através da prática da escrita diária ou através de frases de poder que vão de alguma maneira trazer um processo de auto-hipnose. Mas aqui tem um processo muito importante. Você precisa realizar a autossugestão quando a sua mente está na onda teta. A onda teta é uma onda cerebral que nós temos ativada naturalmente quando nós acordamos e quando nós vamos dormir.
Portanto, ao acordar ou antes de dormir, são momentos ideais para a gente aplicar o princípio da autossugestão, seja através de uma imaginação, de uma ideia, de uma imagem da vida que você almeja manifestar, seja através da escrita ou através de uma frase de poder. Mas perceba que a autossugestão ela é tão importante que ela está dentro de um dos principais livros da manifestação da realidade. Então, traga esse conhecimento de direcionar a sua mente. Hipnose não é quando uma pessoa coloca você de uma maneira inconsciente para dormir. A nossa mente, ela é hipnotizada o dia inteiro, exatamente. Se você não sabia disso, nós vivemos uma hipnose diversos momentos do nosso dia, basicamente o nosso dia inteiro. Quando você acessa informações no seu celular, coisas que as pessoas te falam, principalmente coisas que você escuta repetidas vezes no seu dia a dia, porque a mente inconsciente, Bob Proctor, que é um dos pais da manifestação da realidade, ele já falava: a repetição é um poder, é uma arte. Quando você escuta uma frase repetidas vezes ao longo da sua vida, a chance de você inconscientemente acreditar naquilo é muito grande. Por isso que nós devemos cuidar o ambiente que nos cerca, os locais que nós estamos e as pessoas com quem andamos, porque tudo que a gente ouve e visualiza com repetição, a tendência é que a gente acredite naquilo como uma verdade. Então, quando você para e começa a direcionar a sua mente, independente da ferramenta que você usar, você está ativando o poder de se auto-hipnotizar de uma forma consciente. Então, quando você vai lá e trabalha essa ferramenta da autossugestão, você está trazendo um dos maiores poderes para a sua vida, de direcionar o seu caminho através de um dos grandes princípios do sucesso. E foi por isso que eu criei o Código Aura. O Código Aura é uma jornada onde você encontra ferramentas práticas com precisão para trazer para você o ajuste da sua mente subconsciente, para você conseguir remodelar a sua mente inconsciente, os seus processos emocionais, ativar o seu amor próprio, ajustar as lentes da sua autoimagem e aprender a se comunicar de forma clara com o universo. O Código Aura é um alinhamento vibracional que vai trazer para você conceitos, entendimentos e também práticas para você conseguir sintonizar a sua aura de acordo com o movimento da onda universal. E com isso, você vai ver na sua realidade exterior a vida se ajustando dentro dessa leveza que você vai aprender a gerar dentro de você. Nós estamos vivendo uma era de muita transformação. Atualmente, as pessoas estão buscando muito mais compreensões sobre a manifestação da realidade, sobre a lei da atração do que antigamente, assim como os conceitos e entendimentos e práticas espirituais. Quem está despertando agora vai ter um momento muito especial na sua jornada. Vai ver ainda o mundo florescendo com a quantidade de pessoas que vão buscar essa jornada do autoconhecimento. Porque a gente fica muito feliz sempre que a gente vê isso se expandindo, sempre que a gente vê a quinta dimensão crescendo na Terra. E foi por isso que eu criei o Código Aura, para trazer esse movimento do amor próprio. A quinta dimensão é a dimensão do amor, da ativação da energia espiritual. E sabe qual é a melhor forma de viver esse amor da 5D? Se amando. Amando o seu ser, a sua vida. E é isso que o Código Aura vai te ajudar a entender bases e ferramentas que muitas vezes não são faladas, mas que impactam a sua cocriação da realidade. Porque cocriar é muito além de visualizar, é a espiritualidade na Terra. A aura é o nosso campo invisível que se comunica diretamente com o universo, por mais que a gente não enxergue ela de olho aberto. É um movimento que acontece todos os segundos, milésimos de segundos do nosso dia, e ela está constantemente se comunicando com a inteligência infinita universal. Quando você aprende a limpar essa aura, deixar ela de uma maneira mais purificada e alinhada,
essa comunicação com a vida, com o universo fica mais clara e, consequentemente, você passa a pilotar a sua vida com mais maestria e direcionamento. E se você já sente esse chamado de voltar a tomar as rédeas do barco da sua vida, entre para o movimento Aura, porque com certeza o código Aura vai te despertar muita luz na sua aura para você atingir a vida que você almeja. Eu agradeço por você ter chegado até aqui. Vamos juntos prosseguir nessa jornada.